Bem, irmãos, eu vim com um assunto na cabeça, estudei e continuar a mensagem de quarta-feira, mas agora resolvi pregar outro assunto, que ia continuar lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16. Vou fazer uma pergunta para os irmãos primeiro. Quando Deus convidou, chamou Abraão, qual foi a resposta de Abraão? Foi positiva ou negativa? Ele falou sim ou falou não? Eu não lembro nenhuma resposta, mas eu lembro que ele seguiu. Seguiu. Então quer dizer que foi positivo. Sim. Essa é a resposta. E quando Deus chamou Jonas, qual foi a resposta? Bem o contrário. Então vocês abrem a vossa Bíblia no livro de Jonas. A Bíblia fala que fugiu Jonas da presença de Deus. Oi? A Bíblia fala que fugiu Jonas da presença de Deus. Fugiu da presença de Deus. Ó, fugiu. Ele pensou que estava fugindo da presença de Deus. Ele fugiu, ele pegou outra direção. Mas deu tudo errado. Mas no fim deu certo, né? Então, Jonas, capítulo 1. Então, aqui logo em cima no cabeçalho, e fala a incumbência de Deus a Jonas. E também, entre parênteses, em cima está dizendo assim: 862 anos antes de Cristo. Jonas, ele era de Gader Eber, o proclamador da graça de Deus. Isso está baseado lá no 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Jonas, capítulo 1. Também este livro, que é o quinto entre os 12 profetas menores, recebe o seu personagem principal, que é Jonas. Jonas quer dizer pomba, mensageiro. Jonas, na Bíblia hebraica, é um profeta do norte do reino de Israel, que ele viveu. E Amitai também significa verdadeiro, verídico. Então vamos ler o versículo primeiro, todos acharam, né? E a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, clama contra ela, porque subiu já a sua maldade diante de mim. Mas, versículo 3, mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e, descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis. E, pagando a sua passagem, entrou para ir com eles para Tarse, para longe da presença de Deus. Então, quando ele chegou em Jope, achou um navio que partia para Tarse. E, pagando a sua passagem, entrou nele para ir com eles para Tarse. Entrou no navio para ir com eles para Tarse, para longe da presença de Deus. Note bem que Jonas, ele fugiu, ele foi só descendo, e até foi parar no fundo do mar. Então aqui, fala que a palavra que veio a Jonas, filho de Amitai, acredito que este livro de Jonas foi escrito aproximadamente
no ano 800, aqui fala 862, mais ou menos, antes de Cristo. Então, aí também, a palavra do Senhor é uma declaração de um chamado que deveria ser decisivo, que afirma que e mostra a toda a veracidade de todo o livro, que o profeta Jonas tinha que entregar a mensagem, a palavra do Senhor, a mensagem que ninguém mais foi incumbido para Jonas, naquela hora que era para ele entregar. E Deus pede para Jonas levanta e ir, mas ele fez o contrário. Ele levantou, mas foi para o lado oposto. Nota bem que nós vemos aqui no versículo 2, fala para ele: levanta-te e vai vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela. Por quê? Por isso que Jonas temeu, ficou com medo. Porque você vai clamar, pregar contra ela. O que ele ia pregar contra a cidade? Contra o pecado do povo. Ninguém gosta que prega contra os defeitos. Se começar a sair, entrar nessa cidade aqui, não de fora, ou daqui mesmo, e pregar contra ela, chegar a pregar como Deus mandar, se fosse o caso hoje, o povo revolta. E Nínive era a capital do poderoso império sírio, a Síria, lá da Síria. Era uma força dominante no mundo daquela época, daquele tempo. E a mensagem dada para Jonas pelo Espírito Santo, foi o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, falou: levanta-te e vai a Nínive. Deve ter sido uma surpresa para o profeta. E é surpresa, irmão, que quando eu recebi um telefone do irmão aqui, lá em Bauru, para mim vir de lá, vai vir aqui, para trabalhar com os irmãos, contribuir com os irmãos, com a igreja, para mim foi uma surpresa. Não somente para mim, como para a família, para todos. Aí, antes de falar para os outros, primeiro eu falei para o pastor Antônio, contei para ele. Falei: vamos orar a Deus. Nenhum profeta jamais tinha sido enviado aos gentios, especialmente aquela tão cruéis que era como a cidade de Nínive. Então o profeta ficou com medo, ficou com cisma. A gente começa a tocar pedra, falar dele, está registrado aqui. E ele tinha medo. E além disso, também a ordem dada pelo Senhor era: clama contra ela. Olha bem, não é lá para passar a mão na cabeça, lá não, você vai escolher, não, vai clamar contra ela, contra o pecado dela, contra a idolatria, contra tudo. Certamente não era uma palavra que ia agradar o povo, por isso que Jonas já sabia. Advertir, alertar os homens dos seus pecados. O que a igreja de Cristo está fazendo aqui na terra? Ela está pregando, advertindo a humanidade, o homem, dos seus pecados. Mudar a vida,
mudar o estilo de vida. E lhe dizer também para aquela cidade do juízo que estava para vir. Imagina só, você fala assim, o profeta falava, era profeta mesmo, hoje não fala. Se falar não acredita que é falso os profetas, se tiver que falem. Mas quando o profeta falava, acontecia, então eu tinha medo, o profeta falando que vai vir um juízo, se nós não arrependermos, vinha. Não importa se for perto ou longe, mas vai vir. Raras vezes se depara com uma aprovação, com um apoio, que alguém vai aprovar o que está falando, vai gostar, vai falar, não, você tem razão, vai mudar. Poucos hoje que acata a mensagem e fala amém, aprova a mensagem. Geralmente se depara com uma hostilidade do povo, como sempre, e censura, crítica, reprovação. E por isso muitos profetas foram mortos. Agora Jonas se recusa e foge de Deus. Foge de Deus. Foge do mandado de Deus, desobedece. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis. Então parece que quando a pessoa quer desobedecer a Deus, toma uma decisão. Os irmãos, por isso que fala que o caminho de Cristo, ele é apertado, ele é estreito, cheio de espinhos, não é cheio de mar de rosa, é dificultuoso. O caminho largo parece que tudo favorece para o cidadão seguir. E ele, Jonas, pagando a sua passagem, não foi de graça, entrou nesse navio para ir com eles, o pessoal que estava no navio, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Tarsis estava localizada na costa sul da Espanha, estava na direção oposta de Nínive. Jonas foi enviado ao longínquo Oriente, enquanto ele estava fugindo para o ocidente, distante da presença do Senhor, se aproximando mais e mais da necessidade da presença de Deus. Quanto mais estava fugindo, quanto mais fugia da presença de Deus, mais ele tinha necessidade da presença de Deus. Quanto mais nós estamos saindo fora, o cristão sai fora da presença de Deus, mais ele necessita de estar mais próximo de Deus. Então, agora o Senhor envia uma tormenta, uma tempestade, versículo 4. Mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande, que se pensou que se partia o navio. Um grande vento no mar, vocês imaginam só, um grande vento no mar. É somente a primeira de várias frases desta natureza, onde o Senhor se interpôs, impediu diretamente para guiar os assuntos do profeta. Deus impediu, começou a impedir as orações dos marinheiros. As orações dos marinheiros começaram. E o versículo 5: e os marinheiros tiveram muito medo, e cada um clamava ao seu Deus. E jogaram ao mar as cargas que havia no navio, para aliviarem o seu peso. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio e se tinha posto a dormir. Folgado, estava
os marinheiros começaram a clamar os seus deuses, os deuses que eles carregavam, suas imagens. Então não há consciência tão insensível, como a de um cristão, um crente desobediente. O crente verdadeiro, quando ele desobedece a Deus, a consciência dele arde, vamos dizer assim, ela é insensível. Ele não é teimoso, sensível, ele se sente. Ele arrepende, ele até chora, ele pede perdão a Deus. E os marinheiros estavam orando, mas Jonas estava dormindo. Irmãos, se for notar isso hoje, deve ter muita gente cristão dormindo na vida espiritual, e os marinheiros, o mundo tudo, orando para os seus deuses, enquanto que o cristão está dormindo. Primeiro, ele desceu a Jope, depois desceu para dentro do navio, e em seguida desceu ao porão do navio. Ele só vai descendo para baixo. E o cristão também, ele acontece isso, ele vai só descendo. Ele está no nível espiritual, está na igreja, está bem, está louvando, está em comunhão com a igreja, está em comunhão com os irmãos, canta, ora, prega, ou não ora, mas está em comunhão. Está ali, servindo a Deus. Não é só pregar, não é só cantar, não é só orar. A pessoa faz parte do corpo de Cristo. Ele está sentado no banco, ele está apoiando o pregador, ele está olhando. Cada um faz falta, eu vejo falta no lugar de cada pessoa, cada membro, cada irmão. Faz falta a presença de cada um. E aqui no caso aqui, quando aquele ele sai, ele vai só descendo. Ele desce um degrau, depois desce mais outro degrau, chega lá no fundo do poço, aí não dá no fundo. Aí não consegue levantar mais. Tem muito desse jeito. E a tormenta, na tempestade do mar, ia atormentando tanto, e os marinheiros a bordo tentavam fazer todo o possível para salvarem o navio. Mas o problema não era o navio, o problema não era a carga do navio, o peso do navio, o problema era Jonas. O peso da desobediência, Jonas fugindo de Deus, e estava dormindo. É isso que estava, Deus pesando a mão. A carga era o peso da desobediência desse profeta de Deus. Jonas mandado que orasse. Olha o versículo 6. E o mestre do navio se aproximou dele e disse: olha bem, o que está escrito na Bíblia de vocês aqui? Eu vou ler aqui e vocês completam. E o mestre do navio se aproximou dele e disse: 2 pontos. Esse passa contigo? A tua versão, vamos ver outra. Tem outra, fala, a minha fala: o que tens, dorminhoco? Outra, irmão Paulo, que passa contigo? Quer dizer, o que passa contigo? Está tudo bem? Vamos dizer assim: dorminhoco, acorda. Aqui fala: te levanta e clama ao teu Deus. Possivelmente ele terá compaixão de nós e não pereceremos, quer dizer, não morreremos. Então aqui, a displicência do profeta foi repreendida pela fé dos pagãos. A negligência do profeta, vocês imaginam, foi corrigida, foi pelos pagãos. A negligência, displicência, negligência, relaxo, descuido, omisso.
Daí eles falaram assim: te levanta e clama ao teu Deus. Ó, já falou, e clama ao teu Deus. Aqui já está escrevendo com letra maiúscula. Nos diz que o ímpio roga a Jonas para que orem ao Senhor. Isso acontece muitos hoje. Eles têm o Deus deles, mas sempre pede para o cristão: ora em favor. Fala que não crê, eles não creem em Jesus, mas ora ao Senhor. Então, possivelmente, aí eles acharam assim: possivelmente ele terá compaixão de nós e não pereceremos, embora que estes marinheiros adoravam muitos deuses. Aqui eles empregaram, colocaram a palavra Deus, o Deus mesmo de Jonas. E ao lançarem sortes, Jonas é escolhido, aqui no versículo 7. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Viu só? A sorte que eles lançaram não os indicou o problema, mas sim a pessoa que poderia assinalar o problema. Essa pessoa era Jonas, que estava desobedecendo a Deus. Então nós devemos prestar bem atenção nisso, para ver se quando nós está desobedecendo a Deus, Deus a ver que tem algum propósito para nós. Deus quer que nós irmos em algum lugar, nós fogemos, não vamos, porque nós sabemos, se está recebendo voz, nada, Deus não chama, não fala assim, é a palavra dele que chama nós, chama para vir à igreja nos cultos, como disse lá em Hebreus, que eu acho que é o capítulo 10, não abandonando a vossa congregação. Olha, o apóstolo disse lá, como é costume de algum, todo o tempo, desde o início da igreja, de reunir a igreja, tem de faltas. Isso não é o de hoje, dessa época, pode ser que seja até mais. Não abandonando a vossa congregação, reunião, assembleia, como é costume de algum. Então agora a confissão de Jonas, que Jonas confessa, o versículo 8. Então lhes disseram eles: nos declare tu agora por que motivo nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Perguntando para Jonas. Qual é a tua terra? De que povo és tu? Vocês viram só? Ao considerar como eles interrogaram a Jonas, as perguntas que foram feitas por estes pagãos, concentraram no mesmo coração do plano de Deus, não somente de Israel, como também de toda a família humana e todos os povos. E ele lhes respondeu, versículo 9: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6, Salmo 146, versículo 6, Atos dos Apóstolos 17, versículo 24, o Senhor é o Criador de todas as coisas que existem. Versículo 10. Olha, eu preguei isso daqui domingo à noite, 27/5/18. E aqueles homens então temeram sobremaneira e lhe disseram: por que tens feito tudo isto? Porque aqueles homens sabiam que fugia da presença do Senhor, pois ele havia declarado. Então temeram sobremaneira.
quanto à grandeza do Senhor e do risco terrível incorrido por alguém que ofende a Deus. Ofende, e alguém que ofende a Deus, e esse alguém que adora a Deus, alguém que é temente a Deus e ofende a Deus, o Criador de todo o poder, todo-poderoso, tenha desobedecido o seu mandato. Se Deus hoje trabalhasse, agisse como hoje, com os cristãos, principalmente os pregadores, pastores, irmãos, olha, ia ser bem diferente. Para eles isso pareceu escandaloso, até criminal, que quase morreram todos no mar. Aquilo que Jonas fez, aquela decisão, atitude que Jonas tomou, para eles foi uma atitude criminosa, porque por pouco que não morreram tudo afogado no mar. 11. E lhe disseram: o que faremos contigo para que o mar se nos aquiete? Porque o mar se ia enfurecendo mais e mais. A esta hora, eles eram bem conscientes do fato de que seu destino não estava ao acaso, e que estavam enfrentando um poder muito além de algo que eles jamais tinham conhecido, aqueles marinheiros. E que este homem, este profeta Jonas, é o ponto central. A última frase nos diz que a tempestade estava aumentando intensamente, cada momento e mais e mais. E ele então lhes respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Viu só, Jonas falou: tomai-me, pega-me e lança ao mar. Então Jonas, ele sabia, ele falou: o mar vai quietar. Jonas sabia, que ele sabia que era por causa dele. Então aqui há um indício de resignação nesta declaração dada por Jonas, o que mostra que ele tinha chegado a um lugar de reconhecimento quanto à sua desobediência. Enquanto o cristão não reconhece que ele está errado, ele insiste, é muito perigoso. Aí a tempestade vai aumentando para ele, vai aumentando os problemas. Então nós devemos reconhecer quando nós estamos errados e tomar outra decisão. Mude de decisão, confessa e volte, mude, segue o caminho que Deus já deixou escrito para nós seguirmos, e que já não valeria a pena resistir mais. Então ele viu que não valia a pena. Ele estava disposto a sofrer o destino que ele merecia, devido à sua desobediência, e ele acreditou que seria a morte. Eu vou ler o versículo 13 e parar, porque 13 e o 14. E aqueles homens remavam para fazer voltar o navio para a terra, mas não puderam, porque o mar se ia enfurecendo mais e mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, disseram: rogamo-te agora, ó Senhor, que não pereçamos pela vida deste homem, e nem ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fez como quiseste. Então agora eles já rogaram pelo Deus verdadeiro, o Deus de Jonas, o Criador. Então agora clamaram ao Senhor disseram: rogamo-te agora, Senhor, que não pereçamos pela vida desse homem, e nem ponha sobre nós o sangue inocente.
Então vemos aqui, irmãos, tem que ler tudo, aí ver a história muito bonita de Jonas. Talvez a gente estuda de novo outro dia. Então a desobediência de Jonas serve de exemplo para nós, de lição para nós hoje. Nunca devemos desobedecer a Deus, porque Deus é Deus. Desobedecer a propósito, se desobedecer, mas procura mais obedecer a Deus. Devemos. Nunca, quando a gente erra por engano, por dúvida, mas não vai remar contra a maré, como diz, contra a vontade de Deus, que nunca dá certo, nunca. A gente sofre a todo momento a gente tropeça, sofre porque não fez do agrado de Deus. Amém? Que hino que vamos cantar?